Sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga e sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube da TV Flórida. E você também pode nos acompanhar toda sexta-feira às 6h30 da tarde. Hoje nós vamos falar sobre dicas para lidar com uma pessoa bipolar. Então, muitas pessoas estão tendo dificuldades para poder reconhecer, né, e também para poder lidar com uma pessoa bipolar. Então, entenda, a oscilação de humor não significa bipolaridade, mas a bipolaridade tem oscilação de humor e você precisa entender, para você que lida com o bipolar, quais são as características principais para você poder agir no momento certo. E bipolaridade não é mimimi, a pessoa não está fazendo joguinho. Bipolaridade é uma doença. E não somente os familiares sofrem com o bipolar, mas também a própria pessoa sofre muito. E mais, a bipolaridade, quando ela não é diagnosticada, quando ela não é bem tratada, quando a família não está preparada, o bipolar sofre muito e as pessoas que estão à sua volta também. Então, por isso eu quero convidar para você permanecer nesse tema, porque com certeza você pode ajudar muitas pessoas que estão passando por esse problema. E se você é um familiar de um bipolar, preste atenção, hoje nós vamos falar de algumas dicas muito importantes que vai ajudar você a lidar com o bipolar e o seu papel é muito importante para melhorar a qualidade de vida dele e para que seja menos estressante nos momentos que vier as mudanças de humor. Então, fique conosco. Vamos ao tema de hoje, dicas de como lidar com uma pessoa bipolar. Então, é muito importante, como eu disse no início, entender o que é bipolaridade, que ela não é simplesmente uma oscilação de humor, ela é uma doença. Então, o que é a bipolaridade? É um distúrbio psicoemocional caracterizado pelas mudanças de humor. Uma hora a pessoa pode estar em depressão e outra hora ela pode estar em euforia, em mania. Mas essa depressão não é o transtorno que muitas pessoas têm de depressão. Essa depressão é uma das oscilações que uma pessoa bipolar tem. E a mania e euforia, ela não é um comportamento que nós costumamos usar para algumas pessoas. A pessoa tem mania de fazer certas coisas. Essa mania e essa euforia, ela traz sérios prejuízos para a pessoa. Então, primeiro, antes de você julgar ou você dar um entendimento à bipolaridade, então vamos conhecer primeiro quais são os principais fatores para você entender que quando uma pessoa entra numa oscilação de humor ou de depressão e de mania, ela não está em si. Existem os nossos neurotransmissores que é processado no nosso cérebro. Então, de repente, esses neurotransmissores entram, vamos dizer, em desequilíbrio e a pessoa passa a ter comportamentos, passa a ter sentimentos que fogem da normalidade. É muito comum as pessoas, quando se deparam com um bipolar, ou na mania, ou na depressão, acharem que ele pode mudar aquele quadro, que ele pode sair, que é só uma questão de mudança de pensamento. Então, quero que você entenda, quando a pessoa tem um quadro de transtorno bipolar e ela entra na fase de mania ou de depressão, ela se torna uma outra pessoa.
ela por si só, ela não consegue mudar aquelas atitudes. Então, por isso que eu trouxe hoje as dicas de como lidar, porque tanto o bipolar, ele tem que reconhecer e entender qual é o problema dele e também saber que se ele seguir as dicas, instruções e o tratamento adequado, ele vai conseguir viver bem, vai ter uma boa qualidade de vida, vai poder se relacionar, vai poder trabalhar, viver uma vida normal. Mas preste atenção, a pessoa que tem um transtorno de bipolaridade, por ser uma doença, até o presente momento, a medicina diz que ele tem que tomar medicações para o resto da vida. Então, mas isso não é um problema, uma vez que você toma uma medicação, que você toma algumas atitudes e você passa a ter uma vida normal, por que não fazer? Bom, existem dois fatores que podem desencadear o transtorno bipolar. Um deles é o dos neurotransmissores e também sobre os gatilhos que podem acontecer no ambiente. Então, uma pessoa que vive ou viveu por muito tempo, por um tempo prolongado de estresse, uso de medicamentos inibidores de apetite, as mulheres que estão na fase de pós-parto, esse período, o organismo dela está tendo muitas alterações, mudanças fisiológicas, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Então, esses podem ser causas, gatilhos que pode levar uma pessoa a desencadear a bipolaridade. Então, por isso que é muito importante, né, nós darmos atenção à questão do estresse. Então, muitas pessoas não dão importância, vivem a vida assim, estressada, não param, não reavaliam sobre a sua vida ou vivem num ambiente muito complicado. Então, com certeza, isso pode vir a desencadear, né, o transtorno bipolar. Mas, segundo os estudiosos, é porque há também um problema genético. Então, não existe exatamente uma mesma opinião de por que surge, tá? Mas essas são as possibilidades. Bom, a depressão, quando um bipolar, ele tem, né, o bipolar, ele tem uma oscilação de humor, mas não é a oscilação de humor que todos nós temos. Então, devido ao problema dos neurotransmissores, de repente a pessoa passa a entrar na depressão. E nessa depressão, ela não é uma depressão normal. Essa daqui, ela vem proveniente a esse problema dos neurotransmissores. E, ao mesmo tempo que ela está num período de depressão, ela pode entrar também num período de mania. A depressão é mais fácil quando você pega uma pessoa que está num estágio assim, de tristeza profunda, normalmente as pessoas falam, essa pessoa está em depressão, mas o bipolar não é somente a depressão. Vai chegar um momento que ele pode, de depressão, ele passar também para a mania e a hipomania. A mania, ele leva a pessoa a ter pensamentos de grandeza, pensamentos acelerados e normalmente nessa fase, como ele está falando, ele está entendendo o que você está dizendo, ele está interagindo com o meio, muitas pessoas têm dificuldade de entender que ela naquela fase, ela já não mais está nela. Algo está acontecendo dentro dela que está trazendo essa mudança. Então, muitas pessoas começam a julgar ou começam a tentar a combater aquele pensamento, porque vem aquele pensamento de grandeza, vem aquele pensamento acelerado, a pessoa fica extremamente irritado. E aí, normalmente, começa as discussões, os confrontos.
e isso só tende a piorar a situação. E aí tende a agravar também a situação do bipolar. Então, por isso que é muito importante você entender que existem algumas dicas muito importantes para você poder lidar com a síndrome da bipolaridade. Então, a primeira fase é o seguinte. Primeiro, o paciente ele precisa ter um diagnóstico de um psiquiatra, de uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes nós, com a nossa experiência ou com as informações que vocês vão adquirindo, vocês podem chegar à conclusão que determinada pessoa é possível ela ter uma bipolaridade. Mas eu estou falando de pacientes que já têm um diagnóstico médico que eles são bipolares. É para este grupo. Então vamos lá, primeiro com os parentes, os familiares e os amigos. Estes sofrem muito e a maioria sofre porque não entende quais são as consequências, não entendem que a pessoa que entra na crise de oscilação de humor, ela não está fazendo aquilo porque ela quer, ela não consegue sair daquele estágio. A única forma que faz a pessoa entrar novamente numa normalidade são as medicações. E essas medicações são feitas por psiquiatras. E por quê? Porque é algo que está acontecendo dentro do cérebro, nos seus neurotransmissores. Então não adianta você falar, não adianta você conversar, porque a pessoa que está no nível, né, na fase de euforia e de mania, ele não vai ouvir você, ele só vai querer conversar, as ideias vão estar totalmente embaralhadas, então a conversa aqui não vai funcionar. Então as dicas é, primeiro, você saber que o bipolar, quando ele entra numa crise, por exemplo, é uma pessoa normal, que trabalha, que estuda, que conversa, uma pessoa inteligente, né? Ninguém percebe, essa pessoa tem um problema mental. Não, é uma pessoa normal. E que, de repente, quando os neurotransmissores dessa pessoa entram em desequilíbrio, começa a vir alguns sintomas. Então aqui já começa a primeira dica. Pensa o seguinte, uma pessoa que foi diagnosticada como bipolar, você está convivendo com ela, você já sabe a maneira dela pensar, a maneira dela se comportar. Quando você perceber que esta pessoa está entrando um pouco na aceleração, ela está com a mente acelerada, quando ela começa a não ouvir, ela quer mais é falar. E quando você começa a falar com ela, ela não consegue entrar na sua linha de raciocínio. Essa pessoa começa a ter uma irritabilidade. E normalmente, na fase da mania, já vem o espírito de grandeza. Então a pessoa já começa a falar, eu preciso crescer, e eu tenho condições, e eu vou ser rico, e eu vou conquistar. Então estas são algumas dicas. Quando você perceber, espera aí, essa pessoa não costuma falar dessa maneira, essa pessoa não costuma estar tão acelerado. Então, ele já não consegue se concentrar naquilo que faz. Começa a ficar acelerado, então quer estar em atividades onde ela tem emoções. Normalmente pega um carro e sai em alta velocidade. Então, isso já é um princípio que a pessoa ela está entrando num desequilíbrio psíquico e emocional. Então aí já é o momento de você, família, chamar essa pessoa e conversar e conscientizá-lo. Olha, estou percebendo que você está tendo algumas alterações de humor, eu estou percebendo que algo está passando com você.
Então vamos para a medicação, vamos buscar um médico. Aí o outro aspecto é o bipolar. Quando ele é diagnosticado, é comum essa pessoa que tem esse transtorno, ela ser atendida por uma equipe multidisciplinar, médicos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, e então eles acabam fazendo um trabalho de conscientização para o bipolar. Então não é uma doença que a pessoa ela é simplesmente tratada com uma medicação e ninguém fala sobre a doença. Por quê? Porque não é só a medicação que vai ajudar essa pessoa. Existem alguns comportamentos que o bipolar precisa ter além da medicação e a família também, para poder levar essa pessoa a viver uma vida mais equilibrada. E uma das dicas é: o bipolar, ele também tem que entender que as pessoas que estão à sua volta estão preparados, estão orientados e eles vão passar a ter uma atitude para poder levar, conduzi-lo a uma medicação ou a ir a um médico ou um hospital. Por quê? Porque na medida que os neurotransmissores que começam a entrar em desequilíbrio, não é como uma mudança de humor que todos nós temos. Você começa um dia mal-humorado e termina bem-humorado. Essa fase da bipolaridade, a tendência é aumentar a intensidade, tanto da pessoa que está na depressão, quanto ela está na euforia. E aí mora o risco. Por quê? É risco. Quando a pessoa ela não é medicada, quando ela não é parada nesse processo, a tendência é piorar. Aí a família entra num grande problema, porque essa pessoa ela não consegue parar, ela não consegue se conectar, ela fica extremamente irritada, ela fica agressiva e aí dificulta muito o tratamento dessa pessoa. Então começa aí. Então você percebeu que algo está de errado, você já conversa com o bipolar. E o bipolar, ele na fase de normalidade, ele precisa seguir um acompanhamento de psicoterapia, porque é o momento também de trabalhar as emoções e dele se conscientizar que ele tem uma doença, que ele tem um problema, mas se ele aceitar a ajuda dos familiares, se ele correr para buscar ajuda no tempo certo, ele vai sofrer menos e os danos serão menores, porque os danos são muito grandes. Aí, a segunda dica para os familiares. Quando o bipolar ele entra na fase de mania, de euforia, é automático a necessidade dele de gastar. Então, muito cuidado. Antes de entrar na fase do desequilíbrio, família, é importante conversar com o bipolar. Olha, quando eu perceber que você está mudando de humor, normalmente para euforia, eu vou recolher todos os seus cartões de crédito, os seus cartões de banco. Por quê? Porque quando ele entra na fase da mania, você não vai conseguir pará-lo. Ele vai sair, ele vai gastar e depois, quando passar essa fase e ele voltar para a normalidade de suas emoções, ele vai sofrer. Por quê? Porque ele fez compras, ele gastou sem pensar e sem conseguir ter o controle disso. Então é muito importante você ter essas regras de segurança. E se no início a pessoa chega e vai te confrontar e vai dizer que você não tem direito, você precisa dizer para ele: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar. Então essa fase é normal se fazer bem no princípio para conseguir levar essa pessoa a ter um clique e falar: bom, é o momento
de eu buscar, eu ir no hospital, eu ir numa clínica, eu ligar para o meu médico que a minha medicação não está conseguindo me controlar. Algo passou. Pode ser que algo no ambiente, né, desencadeou, né? A gente chama de, são como que é, aqueles starts, né? Tipo, a pessoa está passando por um momento de muito estresse, de algo que perturbou muito, isso pode desencadear, pode desestruturar. Então, só a medicação vai trazer esse equilíbrio. Quando a pessoa ela entra na fase da crise, tá? Na depressão, vamos dizer, ele é um pouco mais fácil de lidar porque a pessoa quer dormir mais, ela quer se esconder mais. Mas muito cuidado quando a pessoa entra na fase da mania, porque a da mania, da euforia, a pessoa fica cheia de energia, cheia de vigor, então, e aumenta às vezes a força dela. E a pessoa pode se tornar violenta quando você não prestar atenção em algumas dicas. Então, uma delas é: evite discutir. Então, quando você estiver lidando com a pessoa que está numa crise, você não discuta com essa pessoa, porque a discussão vai levar ela a um maior desequilíbrio e ela pode vir contra você e até te machucar, fazer danos. Tenha calma, busca ter calma. Seja manso nas suas palavras, vai falando mansamente. Ouça mais, fala menos, vai falando que você está entendendo, e bem baixinho, não altera a sua voz. E o tom, sempre um tom equilibrado. Por quê? Porque nessa fase as emoções dessa pessoa está a 1000 por hora. Então, por uma pequena palavra ou uma alteração sua, ele vai, ou ela, né, se desequilibrar, e nesses casos, eles chegam até a agredir as pessoas que estão à sua volta. Fora da crise, né, fora da crise, é importante ter uma conversa. É importante ter uma conscientização tanto da família quanto do bipolar, que ambos precisam buscar ajuda. Veja bem, não é fácil lidar com o bipolar, não é fácil quando ele entra na crise. Então a família, ela precisa buscar conhecimento, você precisa ler mais, você tem que buscar entender mais dessa doença, porque quanto mais você entender, mais condições você vai ter para ajudar o bipolar. E ao mesmo tempo o bipolar, ele precisa, junto com a família e junto com os profissionais da saúde, também entender que, como eu disse, não é só a medicação que vai ajudá-lo. Ele vai precisar prestar atenção na qualidade do sono, ele não vai poder usar bebidas alcoólicas, drogas jamais. Ele precisa buscar sempre estar num ambiente mais tranquilo, evitar muitos estresses, tomar a sua medicação corretamente. E um dos grandes erros que muitas pessoas cometem é que quando a pessoa ela está seguindo todo o seu tratamento, levando uma vida regular, ela está muito bem. Então ela acredita, poxa, eu já estou bem, então eu já estou curado, eu não preciso. Entenda bem, essa doença, ela está vinculada a uma descompensação dos neurotransmissores no cérebro. Então, ele só consegue ser compensado e equilibrado com a medicação. Então, se você está bem, se a pessoa está bem, é em função da medicação. Então, não se atreva a tirar a medicação por si só, porque aí a pessoa vai entrar num desequilíbrio, entra num surto e se torna algo muito perigoso para ela e para as pessoas ao seu lado. As únicas pessoas, ou a única pessoa que pode, não é tirar, mas diminuir as dosagens,
ou fazer outras combinações das medicações são os médicos psiquiatras. Então a pessoa ela vai precisar para o resto da vida estar tendo acompanhamento com psiquiatras, porque são eles que vão fazer a prescrição médica. Na medida que a pessoa vai tendo uma melhora, eles vão baixando as dosagens, talvez diminuindo o número de medicações, mas sempre vai precisar ser utilizado. É como uma pessoa que tem pressão alta. A pessoa que tem pressão alta toma medicação diariamente e a pressão dela está normal, mas está normal por quê? Por causa da medicação. Assim também é com a diabetes, né? A pessoa que tem a diabetes, ela precisa tomar medicação, ela precisa cuidar da alimentação. E a pessoa que tem a bipolaridade, ela, até o momento, ela precisa da medicação para regular a parte cerebral, que é algo que não é conversa, não é algo que, se ela quiser, ela pode mudar. Então preste atenção, a pessoa não é assim, ela não fica assim porque ela quer, porque ela é cheia de mania. Não, ela está sofrendo de uma doença, então ela precisa ser ajudada. Lidar com a bipolaridade requer compreensão, paciência e compaixão. Então, oferecer um apoio constante a essa pessoa. Então, família, amigos, é muito importante você entender deste assunto para você poder ajudar. E ao invés de criticar, ou muitas pessoas acabam, tipo, se separando, ou às vezes, muitas vezes, criticando, discriminando. Não discrimine, porque é um ser humano como você, que pode ter altas e excelentes performances, pode ser um excelente profissional e pode ser uma excelente pessoa para convívio, mas lembre-se, ele precisa usar a medicação e alguns cuidados especiais. Então, por que eu vou discriminar? Por que eu vou virar as costas? Né? Ou muitas vezes numa empresa, essa pessoa corre o risco até de ser demitido, né? Dizer assim, não, essa pessoa tem um problema, tem uma doença, mas se ela for bem cuidada por aqueles que o amam, que estão ao seu redor, ela vai viver uma vida normal e ela vai passar a ter uma melhor qualidade de vida, ela vai se socializar e os familiares e amigos vão estar aptos para lidar com essa situação. Porque quando você não entende sobre a bipolaridade, quando o familiar não está preparado para lidar com o bipolar, a família sofre muito. Alguns membros podem entrar até dentro de um processo de tristeza profunda, de depressão, instaurar também um transtorno de ansiedade, porque é uma situação muito difícil, como eu disse, porque não depende da pessoa. Entenda, quando ela entrar numa crise, não é ela, ela passa a se tornar uma outra pessoa em função do desequilíbrio dos neurotransmissores. Então, é este recado que eu quero dar para você. Então, o bipolar, ele não é apenas uma pessoa que tem oscilação de humor, é uma pessoa doente. E ela precisa ter os cuidados adequados para que ela possa ter uma vida normal. Agora, veja bem, não é porque ele ou ela é doente que você vai subestimar, que você vai passar a mão na cabeça. Não. Essa pessoa, ela tem seus valores, ela tem o seu potencial, essa pessoa tem seus dons. Então, valorize-a, mostre para ela que ela tem valor, que essa doença ela não é suficiente para condená-la. Você não pode deixar um bipolar à margem da sociedade. Nós precisamos incluí-lo, dar apoio, mostrar para ele que ele pode viver uma vida normal, mas com alguns cuidados. Então aqui fica a nossa dica de hoje.
Preste atenção nessas dicas, busque informação e família. É muito importante também buscar psicoterapia, buscar informação para você estar apto a lidar com uma pessoa que tem bipolaridade. Muito obrigado e até o próximo programa.